A gente vai começar agora, então, o nosso Pinterest Predicts de 2024. Meu nome é Marília, meus pronomes são ela e dela. E eu vou apresentar aqui o conteúdo junto com a Júlia. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Júlia, meus pronomes também são ela e dela. E eu sou líder de insights aqui para a América Latina. E vou passar a próxima hora com vocês também, falando das tendências do Pinterest para 2024. Bom, gente, pulei aqui na minha apresentação, eu sou Account Manager aqui no Pinterest, então eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre como funcionam essas tendências, como que a gente começa, né, a analisar e como que a gente pode pôr isso em prática. Esclarecendo alguns pontos antes de começar, essa sessão está sendo gravada e todo mundo que está aqui vai receber o link depois para acessar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem usar o botão de Q&A que fica disponível na barra para fazer perguntas. E no final a gente vai separar um tempinho. Caso vocês tiverem dúvidas, a gente vai esclarecer. Então, bora começar. Então, todo mundo aqui presente, com certeza, é um profissional da área de marketing, da área de comunicação. E para a gente é super importante conseguir tentar adiantar as grandes tendências, conseguir ter informações que ajudem a gente a planejar como começar conversas de uma maneira relevante com os nossos consumidores, com os nossos usuários. Então, é super importante a gente entender quais tendências vale a pena a gente investir um tempo, um desenvolvimento de conteúdo e até mesmo um conceito de campanha. E aí, é super importante a gente esclarecer alguns termos, né, e algumas ideias aqui. Eu acho que a gente sabe muito bem, né, sobre um vídeo que viralizou, sobre um conteúdo que viralizou nesses últimos tempos. A gente vê muita coisa ganhando a nossa atenção, mas isso muitas vezes é um modismo, né? Então, é importante a gente entender a diferença entre modismo e tendência. Então, um vídeo, uma trend que a gente vê, às vezes, em outras plataformas, podem ser uma moda passageira e que, de fato, não vai prender a atenção do nosso usuário e do nosso consumidor por muito tempo. Então, muitas vezes o que acontece é que, através de um modismo, a gente não consegue agir para criar uma ação de comunicação, um planejamento, ou até mesmo pensar em como isso pode ser um conceito para a campanha. A gente não tem como prever isso, e eles normalmente duram pouco tempo, e acabam tendo um impacto muito pequeno, né, na vida dos consumidores. Diferente disso, uma tendência acaba tendo um impacto, de fato, que a gente consegue ver no comportamento do usuário, né? Então, o que diferencia aí os modismos das tendências é justamente isso. A tendência a gente consegue normalmente prever através de uma mudança de comportamento desses usuários. Aqui no Pinterest em relação às buscas principalmente. Então, a gente consegue entender essa evolução do comportamento do usuário, a gente consegue ver isso se modulando e impactando numa mudança cultural, e a gente consegue também ver que isso vai romper algum padrão, alguma norma de comportamento do momento. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês. No loop do vídeo. Bom, dá vontade de morar nesse vídeo, né? Mas vamos em frente. Acho que aqui o ponto principal, antes da gente entrar no racional das tendências, é entender como que a gente chegou nessas previsões, né? E eu acho que é importante deixar claro que isso não é um trabalho de adivinhação, é um trabalho, de fato, de histórico, de estudo, que comprova, que a gente consegue comprovar que nos últimos 4 anos, 80% das tendências que a gente previu, de fato, se concretizaram ao longo dos anos. E como que funciona, né? Como que a gente consegue chegar nessas tendências? Então, acho que o primeiro ponto super legal é entender que a gente faz isso baseado em dados de busca. São mais de bilhões de buscas mensais que acontecem na plataforma do Pinterest, e através disso a gente consegue criar padrões e entender o que as pessoas estão planejando, o que as pessoas estão pesquisando de ideias, e através disso tudo a gente aplica uma metodologia
através do machine learning, que a gente consegue entender alguns padrões para começar a agrupar e modelar isso em formatos de tendência. E aí, junto com os nossos times criativos de estratégia e com um parceiro externo nosso, que é a Gauge, a gente consegue ir, de fato, traduzindo esses comportamentos em tendência. E aí a gente cria, de fato, todos esses conceitos, e alguns deles a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, sobre 2024. E aí, obviamente, também é importante a gente lembrar que ao longo do ano, e até mesmo nessa fase de desenvolvimento e estudo das pesquisas, e estudo e pesquisa das tendências, a gente vai entendendo e fazendo algumas verificações para entender se esse de fato se isso de fato é uma tendência ou se isso é algum comportamento pontual. Então, a gente tem um processo aí de verificação para entender e modular isso de uma maneira que vá, de fato, se refletir numa tendência. E aí, é super importante que a gente tenha claro o quanto é diferente, né, o público dentro do Pinterest. A gente sabe que 78% das pessoas que usam o Pinterest semanalmente estão aqui buscando uma forma de tomar decisão. E eu acho que isso é que difere muito o comportamento em relação a outras plataformas. Não existe uma rolagem passiva, né? Aqui, de fato, as pessoas estão pesquisando alguma coisa, planejando alguma coisa, tendo uma intenção de ação. Tá? Então, acho que é super legal a gente ver que a gente consegue entender, através dessas pesquisas, através desse comportamento, algo que vai se refletir em um comportamento de compra também. Então, como as pessoas estão aqui para planejar, né? A gente vê aqui as pessoas entrando para planejar a sua próxima refeição, para planejar o seu próximo look, reforma da casa, elas todas estão, de fato, dispostas a agir sobre isso. E eu acho que esse é um ponto super importante sobre essa diferenciação da tendência. A tendência se converte em uma ação, né? E é justamente essa mentalidade desse planejamento que permite que a gente visualize esse comportamento de pesquisa como um potencial de se tornar uma tendência mais à frente. E aí aqui eu vou expor para vocês um pouquinho por que as nossas tendências são diferentes. Esses são os 3 principais pontos, tá? Então, o que eu acho que é uma das coisas que, de fato, torna capaz isso ser tratado como uma tendência. De fato, elas começam antes, tá? Então, por causa dessa mentalidade de planejamento, essas predições são possíveis. Então, o usuário começa, antes mesmo de agir, a se planejar, a pesquisar sobre um tópico, e isso traz esse caráter de algo que a gente consegue prever. Elas também duram mais tempo, né? Então, a gente hoje consegue ver que 20% das nossas tendências duram 20% mais do que em comparação com tendências de outros ambientes. Justamente por esse caráter de planejamento, de inspiração e de começo, né, de um tempo diferente em relação a outras plataformas. E aí, uma comprovação bem legal é que, de fato, a gente viu, ao longo do ano passado, um aumento de 11 vezes dimensões de arco-íris no guarda-roupa. Então, acho que, de novo, a gente trazendo aí, a gente fazendo essa verificação ao longo do ano, para entender se as nossas tendências estão se convertendo em ações reais dos nossos usuários. E aí, por fim, elas estimulam mais ação, né? Então, acho que isso é um ponto também super legal. Essa é a terceira vantagem aí que a gente vê de trabalhar com essa mentalidade das tendências do Pinterest. Então, elas estão sendo colocadas em práticas de alguma forma, né? Então, além de saber que antes o que vai ser tendência e de conseguir lançar uma campanha de comunicação, uma criação de conteúdo, ou até mesmo algum conceito sobre produto, é possível a gente entender como que isso vai, de alguma forma, impactar num aumento de cliques, num aumento de engajamento, num aumento de compra, né? Então, eu acho que a gente consegue, de fato, através desses estudos, ter um papel de ajudar vocês a estimular uma ação com mais engajamento, com mais propósito junto aos consumidores de vocês. Então, como vocês podem ver, as pessoas aqui entram para descobrir as tendências, elas salvam, elas engajam, elas compram. E aí, como que a gente pode, né? Como que a gente pode entender um pouquinho melhor como é que isso funciona? Vou trazer aqui um pouquinho de uma análise de como foi uma tendência de 2023, que era o babando no babado, que era uma tendência que a gente viu que as pessoas não estavam mais só
pesquisando roupas com babado, mas elas também estavam colocando isso de alguma forma em outras categorias, né? Então, em decoração, em vestuários, em sapatos, enfim, e explorando isso de uma maneira distinta. E aí, como que a gente vê esse comportamento, né? Como que a gente viu isso se comprovando ao longo do ano? A gente viu um aumento de 300% dos PINs salvos, com uma opção de compra relacionada a produtos que estavam dentro do universo dessa tendência, e um aumento de 410% de cliques de saída em sites e em pins que tinham relação com esse tipo de tendência. Então, a gente vê e a gente consegue aferir de maneiras diferentes o quanto uma tendência consegue influenciar na melhoria do engajamento de conteúdos dentro da nossa plataforma. Então, tendências de fato não são modinhas, né? A gente vê que elas começam antes, que elas duram mais, que elas podem estimular as ações no mundo real e que vale a pena de fato investir, né? Um tempo e uma dedicação para de fato conseguir converter isso num conceito de comunicação, numa campanha de mídia. Então, acho que aqui a gente vai poder ver um pouquinho como que alguns anunciantes trabalharam isso ao longo do ano de 2023. O primeiro exemplo é uma varejista do Reino Unido, que chama Argos, que, através de todo o nosso relatório de tendências do ano passado, criou um super case que era um hotel pop-up inspirado nas nossas tendências. Então, eles criaram, além dessa experiência real, física, eles criaram uma campanha que dava todo o suporte para todo esse conceito, e a partir disso eles conseguiram impactar 39 milhões de pessoas, né? Tiveram 39 milhões de impressões durante essa campanha, conseguiram ver, em relação a conteúdos que não tinham relação com tendência, um aumento de engajamento de 4%, e, obviamente, como isso virou um grande case, tiveram aparições na mídia, mais de 80 aparições na mídia. Então, foi super legal que eles conseguiram ver que um conteúdo atrelado a uma tendência do Pinterest conseguiu ter mais engajamento, conseguiu ter um interesse diferente do público, e isso tudo era uma experiência que fazia com que as pessoas pudessem, de fato, comprar todos aqueles objetos que estavam no hotel, né, pop-up físico, e também através da campanha publicitária, tendo direcionamento para catálogo, para shopping, uma série de opções de pins que têm uma relação com compra. Já o eBay, na França, aproveitou de uma tendência nossa, que era a casa com história, e criou todo um conceito através de uma campanha onde colocava o eBay como um lugar para achar decoração e objetos para casa que tivessem essa proposta de produtos vintage, né? Nesse caso, a gente rodou uma pesquisa de brand lift junto, e a gente conseguiu ver ótimos resultados. Então, a gente conseguiu ver um aumento aí de 3 pontos no reconhecimento do marketplace do eBay. Então, em relação ao awareness, né, da marca, a gente conseguiu ver uma consideração em relação a ser um local que vende produtos, né, entre pessoas de 18 e 25 anos. Então, o legal dessas opções de pesquisa que a gente pode rodar junto com campanhas é a gente ver o cruzamento de algumas dessas informações, né? Então, a gente teve aí um aumento de 63% na consideração do eBay como um lugar de compra de produtos, e também uma redução no custo de CPM em relação a campanhas do próprio eBay, né? Então, mostrando que, às vezes, trabalhar com tendências, e que tem tendências que são específicas aí, que você consegue contextualizar para o seu universo, não significa que você vai, por exemplo, inflacionar o custo da sua campanha, mas significa que você pode ser mais efetivo encontrando o seu público-alvo, às vezes, em algum tópico específico. Então, as tendências acabam sendo formas de você até mesmo otimizar ideias de planos de mídia dentro do Pinterest. E aqui o último case, junto com a Maybelline, nos Estados Unidos, eles já tinham um projeto deles que chamava Brave Together, sobre saúde mental, e ao longo do ano passado a gente tinha aí uma tendência sendo muito trabalhada, que era do divã ao diário, então falando muito sobre uma qualidade de vida, bem-estar e momentos de autorreflexão, então pensando muito na questão de saúde mental. E Maybelline aproveitou dessa tendência para, junto com alguns anúncios
e alguns conteúdos criados pensando nesse projeto deles, eles conseguiram incluir o nosso Trend Badge e conseguiram criar toda uma amarração em relação a esse projeto que eles têm do lado deles. Né? A gente conseguiu ver que eles tiveram um aumento aí na percepção sobre a relação deles com saúde mental e tiveram uma boa repercussão, principalmente com a geração Z, mostrando aí que, de fato, a gente está num momento onde a geração Z tem uma aderência muito forte com esse assunto. Então, essas são algumas formas que alguns anunciantes usaram tendências ao longo de 23, e a gente está aqui justamente para inspirar vocês e mostrar como que a gente consegue, ao longo agora de 2024, colocar as tendências que a gente vai mostrar para vocês em prática. Então, acho que, primeiro, né, como que a gente pode aproveitar desse tempo, dessa antecedência, para trazer isso, às vezes, até mesmo como inovação para produto. Então, pensando que a gente tem um tempo, usar essas tendências para pensar em estratégia de produto, repensar as opções que vão ser disponíveis, linhas que vão ser trabalhadas, ou até mesmo criação de produto, desenvolvimento de produto, que vão ser relevantes pensando nessa tendência do comportamento dos nossos consumidores ao longo desse próximo ano. Segundo ponto, desenvolver conceitos criativos. Então, explorar essas tendências para criar campanhas que vão ser cativantes para o seu público, criar algumas narrativas que a gente possa ter mais engajamento desses usuários e se destacar, às vezes, num mercado que está um pouco saturado, com algum tipo de discurso que vá criar uma diferenciação. E, por fim, com certeza, guiando e planejando, né, o conteúdo não só pensando em mídia, mas até mesmo orgânico. Então, se apropriar de alguns temas que vão ser de interesse desses usuários, desses consumidores, para criar conteúdo e criar essas conversas com eles, né? Então, eu acho que pensar além da mídia, pensar em criação realmente de uma estratégia de conteúdo que possa usar isso como pano de fundo. Um outro ponto, então, além desses pontos que a gente pode estruturar ali uma parte de planejamento, pensando em como aterrar isso dentro do Pinterest, a gente tem algumas formas, né? Então, primeira delas é usar isso através de patrocínio de alguma tendência. Então, a gente tem aí tendências que foram nomeadas para esse ano, e é possível, através da sua marca, você patrocinar isso e ter uma campanha que, de fato, vai ter um selo, né? Então, através do Trends Badge, que é esse selo que vai ter, por exemplo, nos pins de uma campanha da sua marca, a gente mostra como Pinterest que a gente endossa isso como uma tendência ao longo desse ano. E isso, de fato, traz, né, um engajamento e um aumento em taxas de conversão, né? Então, a gente viu que campanhas que utilizaram o Trends Badge ao longo desse último ano tiveram 2,4 vezes mais engajamento e taxas de conversão em comparação a campanhas que não tinham esse selo, né? Então, o endosso do Pinterest e a gente ajudando vocês a mostrar que isso é uma tendência, brilha os olhos dos nossos usuários. Uma outra forma de fazer uso das tendências dentro do ambiente do Pinterest é utilizar nossas personas. Então, o que é uma persona? É um perfil que a gente cria através de comportamento de busca, e isso pode ser utilizado como segmentação, como audiência de uma campanha. Então, a gente consegue criar, por exemplo, como o exemplo que eu dei anteriormente de babando no babado, pessoas que fizeram buscas relacionadas a todo esse universo da tendência passam a ser uma audiência que a gente consegue segmentar para a entrega de uma campanha. Então, isso de fato a gente consegue criar uma conversa ao longo do ano com esses usuários interessados. E por fim, né, pensando ali na questão das personas, que é algo disponível para anunciantes que tenham um perfil gerenciado, a ferramenta de Pinterest Trends é algo que é aberto e disponível para todo mundo. Então, essa é uma ferramenta muito legal que pode ajudar no dia a dia, tanto do planejamento, pensando em mídia, pensando em conteúdo, pensando em planejamento até mesmo da marca como um todo, do consumidor como um todo. Então, é uma ferramenta que não é focada especificamente em ajudar vocês a fazer um plano de mídia ou a pensar em como usar o Pinterest, mas é ajudar vocês a criar esse racional de trabalhar com tendências para as estratégias de comunicação, de desenvolvimento de produto e de criação de conceitos aí do lado de vocês. Então,
É algo que vocês podem fazer buscas específicas e entender melhor o consumidor de vocês. Então, tem algumas quebras, né, que vocês conseguem depois ver através dessas tendências. Então, entendendo melhor até mesmo questões demográficas, como idade, gênero e localização. Mas o mais legal é ver o que de fato está crescendo e qual é o comportamento, e até mesmo cruzando algumas dessas tendências. Então, o Pinterest Trends é uma ferramenta disponível na plataforma Business e fica aberto para todo mundo utilizar. E agora eu vou passar para a Ju, para ela compartilhar com vocês o que de fato é o nosso relatório desse ano. Acho que está todo mundo ansioso para entender um pouquinho o que vem por aí. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem como usar nossas tendências, nas próximas campanhas do Pinterest, a gente vai dar uma olhada em algumas das tendências incluídas no relatório no Pinterest Predicts desse ano. Ao todo, são 23 tendências e pelo site vocês podem explorar por vertical. Acho que vale falar, né, que não é tão preto no branco essa divisão, porque uma mesma tendência, ela acontece, ela permeia várias categorias e vários verticais, mas se você trabalhar numa marca de beleza, por exemplo, quando você acessar a plataforma, vocês conseguem ir direto, né, nas principais, nas que são mais relacionadas a esse vertical. Ou vocês também podem ver a quebra por faixa etária. E eu adoro, eu acho essa análise muito legal, porque, por exemplo, se você tem uma campanha focada na geração Z, você também consegue ver quais são as tendências que são derivadas, que são geradas, né, impulsionadas por essa audiência. Infelizmente, hoje a gente não tem tempo de passar por todas elas, mas eu vou falar sobre algumas que estão começando a aparecer com mais força aqui no Brasil. A primeira é a Viva a Água Viva. Ela é transparente, ela é misteriosa e ela é muito fascinante. Essa tendência, ela vem com toda a beleza das águas vivas e a gente acredita muito nessa tendência porque a gente acha que ela é uma evolução do ano passado, que é a dos cogumelos. Ano passado, a gente falou sobre, no Predict de 2023, a gente trouxe uma tendência chamada Decorgumelos, falando como a estética de cogumelos dominaria a decoração das casas, e a gente vê que, de fato, isso aconteceu. A gente tem visto aí até na televisão, numa casa super famosa, a gente tem um quarto de cogumelos. Então, essa foi uma previsão que a gente fez e se concretizou. E a gente acredita que essa da Água Viva tem um super potencial também. Eu acho legal. Né, depois que eu tive contato com o Predict, eu comecei a ver Água Viva em todos os lugares. Então, quem sabe isso acontece com vocês também. Mas como ela se materializa, ela vai desde cabelos e maquiagem, roupas e acessórios, passando também por decoração. Ela está fazendo mais sucesso com a geração Z e com os millennials, que estão atrás né, dessa estética mais mágica das águas vivas. Falando dos... Pode voltar uma, por favor. Falando dos termos de buscas que estão, né, que a gente viu na plataforma nos últimos meses, bombando, na verdade, nos últimos 2 anos, vem crescendo de forma consistente. A gente tem corte água-viva, touca de jellyfish, guarda-chuva de água-viva, luminária de água-viva. Então, de novo, da beleza à decoração de casa. E aí vocês estão pensando agora, né? Legal, mas como eu uso essa tendência na prática nas minhas campanhas de Pinterest? E essa é uma ótima pergunta. Então, tem muitos jeitos das marcas se conectarem com essa temática. E aí, algumas ideias aqui por vertical. Então, se vocês trabalham com uma marca de hobbies, relacionada a hobbies e interesses, não faltam opções para vocês se associarem, né? Ou fazerem referência a essa estética do fundo do mar. Vocês podem mergulhar nesse estilo das águas vivas, dando ideias de decoração, estilo e bem-estar. Uma outra ideia seria para as marcas de moda. Então, desde o corte de cabelo até a alta costura, vocês podem trazer a onda dos looks para a comunidade do Pinterest, curtir mesmo, viver, né, experienciar essa estética do fundo do mar. E por último, é uma que, né, pode parecer um pouco mais distante, mas tem até como marcas de tecnologia e eletrônico se associarem a isso. Então, vocês podem explorar essa estética nas peças de comunicação, nas cores do produto ou até em novos acessórios inspirado nesse tema. Ainda na onda da cor do mar, a próxima previsão para 2024 é o azul a 1000. A gente acredita que o azul vai ser a cor desse ano. E não só, né, a gente tem visto isso muito forte em maquiagem, em paleta de sombra,
em cabelo e sobrancelha, unhas. Então, a gente acredita que esse ano essa tendência vai ganhar destaque, principalmente com uma mãozinha da geração Z e dos millennials também. Então, um público mais jovem. Alguns exemplos dessas buscas. A gente tem unhas azuis divertidas, maquiagem azul clara de festa, maquiagem aquamarine e também moda. Então, temos buscas de vestido de madrinha, vestido 15 anos azul, não só no make, na beleza, mas também isso aparecendo muito forte na moda. Então, trazendo aqui algumas ideias de como vocês podem trazer isso na prática, essa, é claro, uma oportunidade muito grande para a marca de beleza, mas outros verticais também podem entrar nessa onda azul. Algumas ideias. Então, se você é uma marca de beleza, começando por essa categoria, vocês podem combinar tons nostálgicos para criar uma make diferente. Trazer de volta a estética dos anos 2000 com um rímel azul, ou mostrar um cabelo dos anos 90 com luzes azul bebê, por exemplo. Se você é uma marca de decoração, vocês podem criar pins promovendo coleções azuis. Então, mostrando, né, com o nosso pin de coleção, as pessoas podem navegar por mais de um produto e você consegue expor toda a sua coleção, seja de acessórios para casa, seja de roupa de cama, vários itens azuis. Ou até, a gente tem um formato que é o Quiz Ed, onde é super interativo, né? Vai aparecendo perguntas, as pessoas podem responder e elas chegam num resultado personalizado para elas. Então, você pode criar ali um quiz, fazendo várias perguntas e no final entrega a linha que faz mais sentido com o interesse dessa pessoa, né? Ah, é um azul marinho, é um azul mais clássico, é um azul bebê, é um azul chamativo. E por último, se você tem uma marca de viagem, também vocês podem ajudar, né, os pinners a encontrarem ideias de roteiro azuis. Então, Fernando de Noronha, Costa Azul, litoral brasileiro aí tá cheio de opções para a gente explorar. A próxima tendência é a lançando laços, e ela pode parecer um simples e óbvia, mas na verdade ela não é. Porque esse ano, os millennials e a geração Z, eles estão buscando mais do que só um laço, né? O laço clássico que a gente conhece ali, um detalhe no cabelo e tal. O laço está indo muito além da beleza, está indo para as roupas, está indo para os vestidos, está indo até mesmo para casa. E a gente aposta, né, nessa como um dos grandes itens, características aí da decoração e moda. Então, essa tendência já está ganhando força aqui no Brasil e a gente viu um aumento significativo nos termos relacionados a esse enfeite. Então, alguns exemplos: roupa com laço, colar de laço, aesthetic de laço, né? Então, quando vai muito além é uma estética mesmo, é algo muito maior do que um vestido ou uma beleza, um cabelo. Laço de crochê e sapatos também, salto com laço. Alguns exemplos, né, que vão aí além do look só, da moda. Ela pode aparecer nas rotinas de beleza, nos tutoriais de maquiagem, como fazer um delineado com laço, ou unhas de lenços, ou unhas de laços, por exemplo, né, nail art. Na decoração, os laços também podem fazer parte da casa. De novo, não se limita à moda. E outra surpresa é que não precisam ser laços delicadinhos e clássicos. A gente tem visto na busca do Pinterest um interesse por laços em tons escuros, texturas diferentes. Até recentemente, uma estética que tem aparecido muito no Pinterest é a coquette, dark coquette. Coquette é uma estética bem feminina, rosinha, laço, tules e babados, mas a gente tem visto as pessoas buscando o coquette dark, o coquette gótico, que é a mistura desses dois universos. A próxima, ela se chama Metal Sensacional. Então, esse ano, a gente vai ver tons de prata e bronze por todos os lados, tá? Então, na roupa, dentro de casa, no make, carnaval já tá aí, carnaval já tá bombando, eu tenho visto bastante look de carnaval prateado, então a gente já tem visto isso acontecer. E quem tá gerando, quem tá drivando essa tendência é a geração Z e os millennials.
Aqui alguns exemplos de buscas. Então, de novo, tem beleza com unha, tem móveis de alumínio, modelo de porta de alumínio e moda com corset metalizado, por exemplo. De novo, né? Como eu falei no começo, uma tendência ela não é de uma categoria só, ela é vista cross categorias. E como vocês podem incorporar essa tendência? Algumas ideias aqui. Se vocês trabalham em uma marca de decoração e utensílios domésticos, vocês podem criar um guia de estilo com itens metalizados, né? Para metalizar os lares do Brasil. A gente tem uma opção que é a tag de produto, onde a pessoa consegue clicar e já ir direto para o seu site. Então, você ainda linka com o seu e-commerce. Se a pessoa gostou, ela já vai direto para o seu site. Se você tem uma marca de beleza, vocês podem também explorar looks nesse tom. Usar os pins em carrossel para mostrar cores metálicas, iluminadas e com brilho. E se você tem uma marca automotiva, vocês também podem explorar carros, né, nos anúncios, nos pins, com pinturas metálicas, cromadas, que sigam aí essa estética, que vai chamar muito mais a atenção. A próxima, ela se chama Uma Gracinha de Cozinha. Eu adoro essa também, porque eu acho um charme. Aqui é muito a estética kitsch, eu nunca sei falar em português, mas é aquela estética vintage, com moderno, com cores, tudo isso junto e misturado dentro da nossa cozinha. As pessoas estão fugindo do tradicional da cozinha, né? Daquela decoração mais clean, clarinha. Elas estão querendo justamente misturar elementos. Aqui a gente está falando de cor forte, mix de estampas, quadros, plantas e o famoso pinguim na geladeira. Aqui no Brasil também acho que um item que materializa muito essa tendência é aquela cesta de ovos de galinha d'Angola, né? Essa e o pinguim é o que a gente está falando aqui. E a gente vai ver isso de volta na casa das pessoas, de todas as faixas etárias. Alguns exemplos nas buscas, então a gente tem cozinha brega, cozinha em tons verdes, cozinha diferentona, cozinha rosa retrô. Então, de novo, né? Aqui a gente está falando sobre elementos divertidos, elementos coloridos, o vintage com o moderno. E como vocês podem implementar essa tendência? Então, falando de decoração e itens domésticos, vocês podem, claro, né, criar ali um carrossel ou um showcase ads, onde vocês têm mais possibilidade de criação, mais espaço para trabalhar uma linha de produtos, mostrando detalhes dessa cozinha e vários itens, né, aí que você tem no seu site ou na sua marca, que façam referência a isso, dentro dessa tendência. Se você tem uma marca de tintas, uma das buscas mais populares foi tinta verde para cozinha. Então, é justamente a hora de mostrar como você oferece uma série de opções dentro dessa paleta. E se você tem uma marca de alimentos, a nostalgia, né, tem tudo a ver. A gente está falando aqui de cozinha, tem tudo a ver com receitas também. Então, vocês podem criar pins com receitas nostálgicas e que remetam, né, à casa da vovó, por exemplo, receitas afetivas que tragam essa sensação aí de passado, nostalgia. O próximo é chá de fofura. E aqui a ideia é ir muito além do mêsversário e do chá revelação. Então, chá revelação, mêsversário, a gente já conhece, já faz um tempo aí que a gente está sendo convidados para muitos desses eventos. Mas o que a gente tem visto agora no Pinterest é que os pais e as mães não estão mais satisfeitos. Eles estão querendo comemorar vários momentos e conquistas dos seus filhos, e buscando aí formas criativas e fofas para isso. Então, tem ideias de recompensa para o desfraude, fada do dente, festa do primeiro dente, formatura da pré-escola. Aqui alguns exemplos, né? Então, fim de ano letivo, nomeação de bebê, primeiro dente, vários momentos, e isso, claro, são oportunidades para as marcas se conectarem com essas pessoas, não só com os pais, mas também com os convidados,
dessas festas, né? As possibilidades aí de presentes, elas são infinitas. Vou dar aqui algumas ideias, então, de como vocês podem se conectar com essa tendência. Pensando em uma marca focada em pais e mães, vocês podem presentear os pais e mães de primeira viagem com uma linha do tempo de jornada alimentar do bebê. Então, é bem educativo mesmo, né? Como vocês podem ajudar esses pais nesse momento para fazer o desmame, como né, ajudá-los nessa fase do início da alimentação da criança. Se você tem uma marca de varejo, aqui é super, né, uma possibilidade de explorar presentes e ideias de presentes diferentes para cada um desses momentos. E se você tem uma marca de serviço financeiro, você também pode falar, né, segmentar pais e mães, ajudando eles na parte de economia, fazer uma poupança, juntar dinheiro para o futuro da criança. A próxima tendência é bem relacionada à beleza, e a gente chama ela de corpo inteiro. Aqui a gente está falando de cuidado com o corpo. Então, não é mais só o skincare. Os 10 passos, né, aquele ritual de skincare que a gente já vem falando há um tempo, ele vai passar também para o corpo. Aqui o que a gente tem visto nas buscas tem hidratante corporal, cuidados pessoais, spa, aesthetic, protetor solar. Aqui também eu fiz uma análise recente, vi muita busca por esfoliante corporal, cremes caseiros. Então as pessoas estão buscando, né, por produtos também mais naturais e opções que elas possam fazer em casa, justamente por ter essa ideia, né? Acho que mais do que economia só é usar elementos, usar ingredientes naturais para elas né, terem essa rotina de autocuidado com o corpo. Como vocês podem implementar? Se você é uma marca de beleza, vocês podem trabalhar showcase ads mostrando para os pinners cuidados pessoais da cabeça aos pés. Se você tem uma marca de alimentos, vocês podem fazer parcerias com criadores para lançar uma série de conteúdos de receitas saudáveis e preparos nutritivos que, né, para lavar corpo e alma, que ajudem as pessoas a qualidade de vida delas de dentro para fora. E se você tem uma marca de cuidados para os pets, vocês também podem brincar com isso, né? O cuidado não é só dos pais de pet, mas vocês também podem cuidar dos cachorros, seja da pele dele, da saúde dele. Então dá para fazer essa brincadeira relacionando pets com seus donos. Agora indo para o universo dos alimentos, essa também eu adoro, o mashup mexido. É uma tendência que está sendo encabeçada pela geração X e pelos boomers, então as pessoas acima dos 40 anos, e eles estão buscando receitas criativas e divertidas que misturem tipos de gastronomia, que misturem ingredientes assim totalmente inesperados. Aqui no Brasil, um ótimo exemplo disso, e que eu já vi várias vezes, é a pizza de sushi. Então, é justamente fazer essas misturas inusitadas de culinárias, de países, totalmente inesperado, mas mesmo assim delicioso. Alguns exemplos, é o palito de guloseimas, então também aqui tem o espetinho de fine, né, espetinho com balas, lamen à carbonara, já vi também aqui essa busca, tacos de hambúrguer e burger quesadilhas. Como vocês podem brincar com essa tendência? Pensando em marcas de alimentos e bebidas, vocês podem usar anúncios de vídeo, pins de vídeo, para mostrar que com seus produtos, essas misturas elas não são receitas malucas. Elas são combinações deliciosas que dão inveja ao famoso queijo com goiabada. Se vocês têm uma marca de decoração, vocês também podem mostrar que não é só na gastronomia que essas combinações inusitadas funcionam. Você pode brincar com elementos, misturar tendências e itens
acessórios, né, que são elementos de países diferentes, por exemplo, e brincar com essas misturas inesperadas. E se vocês têm uma marca de entretenimento, também dá para brincar com a questão de, se você, por exemplo, é uma marca de streaming ou uma produtora, né, uma distribuidora de filmes, vocês podem fazer uma duplinha de filmes à la, aqui a gente brincou, né, o Barbieheimer, que seria uma mistura de Barbie com Oppenheimer. Fazer essas brincadeiras de misturar dois filmes completamente diferentes, mas e aí propor um cardápio inusitado também para as pessoas se deliciarem enquanto elas veem o filme. E passando para a última, essa é o cantinho do café. Então falamos aqui do mashup e para terminar a gente não pode acabar sem um cafezinho. E o que a gente percebeu é que os boomers e a geração X estão querendo um espaço especial dentro da casa, que é o cantinho do café. E a gente vê muitas buscas já, realmente as pessoas chamam esse ambiente, essa área da casa de cantinho de café. E vai muito além de uma cafeteira legal ou de uma receita de café diferente. A ideia é passar a experiência, as pessoas querem trazer a experiência de uma cafeteria dentro de casa. Então, elas estão pensando em como montar cardápios diferentes, estão pensando em como decorar a casa de uma forma, né, ter um cantinho gostoso para isso. Um exemplo muito legal disso é ideias de placas escritas com giz. Então, as pessoas estão buscando aquelas plaquinhas mesmo que remetem às cafeterias, com os especiais do dia. Elas estão buscando isso para colocar na casa delas. Decoração para balcão de café, café aesthetic. E aí, para terminar, como vocês podem implementar essa tendência? Se você tem uma marca de decoração, vocês podem usar anúncios de coleções e recomendar as peças que faltam para complementar o quebra-cabeça do cantinho do café. De novo, como ir além da cafeteira e aí trazer uma caneca legal, um quadro que complemente, que faça sentido ali para aquela área da casa. Se você tem uma marca de reforma, de novo, né, também pensar em quais itens as pessoas podem colocar lá, trazer essa parte de do it yourself. Então, se você é um varejista, por exemplo, que vende ferramentas, ajudar as pessoas com ideias criativas de do it yourself para elas montarem aquela área delas. E se vocês têm uma marca de hobbies e interesses, vocês também podem brincar com a parte do lettering, né? Então, eu falei da plaquinha de giz. As marcas podem ajudar os pinners e brincar com essa questão do lettering, né? Como escrever, criar uma plaquinha de cafeteria, uma plaquinha de barista. E essas foram só algumas das 23 tendências que vocês podem conhecer no nosso relatório. No próximo slide vai ter o QR Code, então se vocês puderem, já pega aí o celular, já escaneia o QR Code, vocês vão para o nosso site, e aí vocês conseguem ver tudo no detalhe, ver mais tendências, mais ideias de aplicação para suas marcas. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Esse é um tema que a gente adora falar. Adoramos contar todo final de ano, quando sai o Predict, a gente fica super ansioso de poder levar para o mercado. Então, super obrigada. E agora, a gente queria, como a gente ainda tem alguns minutinhos, abrir para perguntas. Vocês podem mandar no Q&A, tem um botãozinho aqui embaixo de Q&A, vocês podem mandar. Ou também, não sei se já tem algumas, a gente pode já ir abrindo. Combinado. Bastante gente perguntando se a apresentação vai ficar disponível posteriormente. Sim, a gente já vai dividir com vocês depois a gravação da apresentação.
E acho que mais legal do que isso, de fato, é acessar o nosso site do Pinterest Projects, que fica nesse QR Code. Lá vocês têm acesso a todas as 23 tendências desse ano e também tem alguns desses insights, né? Que a Ju trouxe de palavras-chave, enfim, o site está muito lindo. Eu acho que ajuda bastante também a entender mais sobre as tendências. Sobre a metodologia de pesquisa, né, e alguns pontos que eu trouxe no começo, vocês podem ter acesso através da nossa gravação. Tem algumas outras perguntas aqui que eu vou responder live. Deixa eu procurar aqui. Calma aí, gente. Aprendendo a mexer ao vivo aqui no Zoom. Uma das perguntas era sobre revestimentos para moda e para decoração e casa. Eu acho que as tendências de casa que a gente trouxe aqui, como metal, uma gracinha de cozinha, todas elas trazem ideias de revestimentos que podem compor esse ambiente. Então, a gente nunca vai trazer para tintas ou para revestimentos especificamente, mas são tendências maiores de casa e decoração que as empresas de tinta, revestimento, decoração, acessórios para casa podem se apropriar, né, e podem trabalhar elas, seja na sua comunicação, quanto até nas suas lojas ou no desenvolvimento de produtos. Só Sim. complementando, eu acho que é super legal entender e até a Ju deu alguns exemplos, né? As tendências, elas são muito adaptáveis, né? Então, num primeiro momento, a gente entende, através dessas pesquisas e das buscas e de todo o estudo, para onde que a tendência iria num primeiro momento. Então, ela desponta ali para um universo de moda, ou para um universo de decoração, ou para um universo de alimentação, mas ao longo do ano, conforme isso vai se concretizando como um acontecimento, né, como um comportamento de fato dos usuários, dos compradores, dos consumidores, muitas marcas vão se apropriando disso e fazendo uso de uma maneira cross tendência, né, cross categoria, cross mercado. E eu acho que a gente viu isso muito ao longo dos últimos anos. Acho que em 2022, uma das nossas tendências era a cor roxa, como esse ano é a cor azul. E a gente via que, num primeiro momento, a gente imaginava isso sendo utilizado, por exemplo, para moda, beleza, decoração, e a gente viu isso se multiplicar de diferentes formas, né? Até mesmo como um conceito através de uma campanha mesmo. Então, por exemplo, a gente viu muitas outras marcas utilizando o roxo como uma cor das suas campanhas, até porque era uma cor onde as pessoas estavam mais interessadas e mais engajadas. Então, não necessariamente a gente precisa pensar, por exemplo, no caso de revestimento, em tendências que, num primeiro momento, vão trazer a ideia de cor ou de decoração. Eu estou até aqui com o site do Pinterest Projects aberto. Uma das tendências desse ano é a nova era do jazz, né? Então, a gente já tem visto, por exemplo, alguns clubes abrindo de audição, né? A gente vê todo esse conceito do jazz, essa coisa mais clássica voltando. Então, por exemplo, pensando em como utilizar isso para um universo de revestimento, para um universo de cor, é pensar o quanto as tonalidades escuras, mais aveludadas, ou que possam de alguma forma, remeter a esse universo, por exemplo, do jazz, caso esse seja um conceito escolhido, é possível fazer essa junção, né? Então, acho que a tendência, ela pode ser muito rica na ideia de desenvolvimento de conceito mesmo. Obrigada, Má. Ótimo ponto. Algumas outras perguntas que estão surgindo aqui que eu acho que vale a pena comentar, né? Responder para todo mundo. Pessoas perguntando sobre tendências do mercado financeiro, saúde. Sim, no nosso site tem algumas para esses segmentos. De novo, infelizmente, a gente não pode passar pelas 23, mas dentro da plataforma, vocês conseguem fazer o filtro ali por financeiro e tem algumas. Saúde também, a gente tem uma sobre saúde e bem-estar bem legal.
e bem inesperada, mas que é algo que a gente vê no Pinterest. Então, sim, tem ideias. E também moda adulta. Então, a Kailane perguntou aqui sobre moda adulta. Trouxemos uma aqui já que é de metal, mas no site também tem algumas outras bem curiosas. Só para antecipar um pouquinho, eu vou dar aqui 2 exemplos desses setores. Eu acho que, em relação à economia, o universo financeiro está muito legal. A nossa tendência esse ano é de uma economia divertida, então, descomplicar as questões de economia, de finanças pessoais, eu acho que é uma tendência que a gente vê muito forte. A gente vê também que isso virou um tópico que passou a não ser mais somente de um especialista, né? Então, da gente pensar na nossa economia pessoal, então, acho que tem formas divertidas e de trabalhar isso. Eu acho que sobre saúde, a gente, até dando continuidade à tendência do ano anterior, que já trazia uma questão de saúde mental, a gente vê muito questões relacionadas a conversas profundas, então, aquelas cartas de pergunta, então, como criar um vínculo com as pessoas. Então, acho que a saúde mental também muito em evidência. E sobre moda, gente, acho que é uma das categorias endêmicas dentro do Pinterest, né? Então, que está dentro, é nativo, é fácil criar. A gente tem como aplicar boa parte das tendências pensando em moda. Mais uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente responder também, Má, é sobre as tendências serem globais ou locais. Eu acho que você até comentou, né? Mas acho que vale a pena reforçar porque é um ponto importante, uma dúvida bem comum. As tendências, elas são globais. A gente analisa, né, um volume de buscas muito alto global de vários países. Eu até já participei desse processo de análise e curadoria. E a gente encontra temas em comum que estão surgindo, estão aparecendo no mundo todo. Além das buscas do Pinterest, a gente usa institutos de pesquisa e consultoria de tendências parceiros que ajudam a gente a entender, não faz sentido, não faz sentido, cruza informações para a gente poder, de fato, dizer é uma tendência, a gente vê isso acontecendo na sociedade como um todo. Então, são tendências globais, mas que, de fato, têm aplicação e a gente vê acontecer no Brasil também. Tendências para alimentos, sim, vocês conseguem fazer esse corte dentro ali do Predicts. Má, o Wendel perguntou, para utilizar o selo de tendência do Pinterest Predicts em anúncios, precisa ter algum requisito? Precisa ser um anunciante gerenciado, né? Não pode ser um anunciante que faz uso da plataforma de maneira self-service. Então, de fato, tem uma limitação de fazer parte de uma carteira que é atendido pelos times comerciais do Pinterest, no qual eu, por acaso, faço parte. Então, existe sim essa limitação, mas é a única. Sendo parte desses clientes, é possível a gente escolher uma das tendências, e um ponto legal sobre essa questão das tendências é que ela se torna exclusiva desse anunciante durante um período. Então, é de fato uma forma de você criar uma relevância em relação a algum assunto, se tornar um formador de opinião em relação a algum assunto. Obrigada. Tem mais uma pergunta. Bom, como a gente tem uns 4 minutinhos, pessoal, vamos continuar respondendo as perguntas, porque está tendo bastante participação aqui no chat. Então, super obrigada. Vamos responder mais algumas e aí a gente encerra. Teve uma pergunta aqui sobre se ainda existe um alto volume de buscas pela estética clean girl, ou gótico, metal e etc. vai ser realmente o foco desse ano. Eu acho legal responder essa também, porque diz muito sobre a curva de uma tendência. Então, sim, a gente ainda vê buscas por clean girl, claro, né, que é essa beleza mais minimalista, natural, é a maquiagem sem parecer que a pessoa está usando muita maquiagem. Então, ainda temos um volume de buscas, mas a gente não prevê, pelo menos nos próximos meses ou esse ano, um crescimento tão grande como a gente viu no último ano.
A gente prevê que em volume de crescimento, a gente vai ver metal, joias maximalistas, que é uma que a gente não trouxe aqui, mas também faz parte né, dessa estética menos minimalista, menos clean e mais ousada. Isso é o que a gente está vendo que vai crescer e tem crescido. Enquanto o Clean Girl a gente vai continuar vendo, tem um volume de buscas, ele só não vai crescer na mesma velocidade. Isso tem muito a ver com o ciclo de uma tendência mesmo. Bom, acho que é isso, pessoal. Ó, só mais uma. Tendência que aborda joias e relógios. Tem uma, sim, sobre joias maximalistas. E também vocês encontram no report completo. E acho que é uma bem legal que eu já tenho visto também acontecer na prática. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi ótimo. Gente, muito E obrigada também. Não esqueçam que vocês vão ter acesso à gravação e que o relatório completo é um site, é online, então vocês têm acesso também a qualquer momento. O que a gente escuta muito é os times de mídia ou as pessoas que têm algum tipo de contato com a gente pedindo para compartilhar isso com outros times dentro das agências, dentro dos anunciantes. Como a gente falou, isso pode ser um recurso utilizado até mesmo para guiar times de produto e de desenvolvimento, então aproveitem. Não existe certo ou errado pensando em usar as tendências, e muito menos em descartar aquilo que de fato já foi utilizado anteriormente. Então, por exemplo, como a gente estava falando agora sobre o Clean Grow, não existe certo ou errado sobre o uso de nenhuma dessas informações. O mais importante é isso ter adequação, de fato, à sua comunicação, à sua marca, saber utilizar isso, não virar refém disso também, né? É importante que isso aconteça de uma maneira natural para sua marca, para o seu conceito criativo, enfim. Porque eu acho que o consumidor, ele, obviamente, tem uma tendência em relação a se envolver com esse comportamento, em relação a se envolver com esse tipo de conteúdo, mas se isso não se encaixar, se isso não for ali natural para a marca, isso também fica um pouco forçado. Então, assim, pensar um pouquinho além e pensar em como fazer isso acontecer de uma maneira natural para sua marca. A gente tem aí, então, disponível no site do Pinterest Predicts mais de 20 tendências para esse ano. E se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem conversar com os seus pontos de contato do Pinterest, sobre isso que a Ju falou, sobre ser um relatório global, a gente também estuda bastante em como nacionalizar, em como eventualmente trazer para as nossas realidades, pensando em Brasil ou em América Latina. Então, a gente pensa sempre em como fazer isso ser adequado aqui para o nosso público. Então, contem com a gente também, sempre que precisarem, escrevam aí para os seus pontos de contato do Pinterest, que a gente está super preparado e vai ser um prazer ajudar vocês a pensar em como aplicar isso no dia a dia das marcas. obrigada, pessoal. Boa semana. Obrigada, gente. Tchau, tchau.